Queridos, ótima tarde a todos. Hoje estarei iniciando uma série de estudos sobre o reino de Deus na Terra, certo? Especificamente o reino de Deus na Terra. E o título é Os Segredos do Reino. São segredos que irão fazer grande diferença na sua vida. Com certeza, em posse desse conhecimento, haverá uma transformação de vida. É impossível uma pessoa entender, um cristão entender aquilo que eu irei ensinar nesses dias de ensino, certo? É impossível e a pessoa não ter uma mudança radical de vida, em todos os sentidos. E evidentemente, uma mudança de nível, uma qualidade de vida espiritual, física, de relacionamento, financeira. É impossível a pessoa ter posse desse conhecimento e não haver uma transformação na vida dela. Tem que acontecer uma transformação, porque você vai perceber que esse conhecimento ele é profundo. O apóstolo Paulo diz que esse conhecimento ele ficou oculto desde a fundação dos séculos, desde a fundação do mundo. Esse conhecimento ele ficou oculto, escondido, e ele então revela nas cartas escritas às igrejas. Porém, por incrível que pareça, há 2000 anos atrás essas cartas foram escritas e até hoje as igrejas continuam, a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos continuam sem entender, continuam sem compreender esse grande mistério que se chama o reino de Deus na Terra. Como isso aconteceu? Nesse vídeo em especial, eu estarei falando de alguns segredos, e cada vídeo, cada dia que eu for ministrar um estudo, será um assunto diferente sobre o reino. Que você fique bastante ligado, porque eu tenho certeza, eu garanto que a sua vida irá transformar. Você irá realmente ter uma transformação radical na sua vida, em todos os aspectos, irá alcançar um nível de excelência em todos os aspectos da sua vida. Porque eu entendo que é o assunto mais poderoso que existe depois da salvação. Depois que um cristão é salvo, o assunto mais poderoso, de maior poder de transformação, é a mensagem do reino de Deus. Porque a mensagem do reino de Deus é a mensagem da ressurreição. A mensagem de salvação é a mensagem da cruz. A mensagem da morte. A mensagem do reino é a mensagem da ressurreição de Jesus. E essa ressurreição, nessa ressurreição, está o grande segredo, revelado, o grande segredo, como o apóstolo Paulo chama quando escreve aos Efésios, a grande herança que os crentes em Cristo Jesus, que os cristãos tem, que foi deixada por Jesus ao ressuscitar e ir para os céus. Deixou para mim e para você, que somos membros do corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo chama de herança maravilhosa. Herança maravilhosa. E nós iremos ver aqui sobre essa herança maravilhosa, que é o reino de Deus nas nossas vidas. Quando a gente toma consciência disso, a gente entra em outra dimensão. Isso realmente provoca uma mudança, uma transformação da nossa forma de ver, da nossa forma de caminhar. Isso nos desperta realmente para viver uma nova realidade nessa terra.
Foi um presente que Deus nos deixou, esse conhecimento. Eu não sei porquê, isso não é pregado nas igrejas, absolutamente quase não é pregado nas igrejas. As pessoas não têm noção. Quando eu pergunto para as pessoas sobre o conhecimento delas em relação ao reino de Deus, a maioria, até líderes espirituais, não tem nem consciência do que significa o reino de Deus na terra, não sabem quando foi estabelecido, por que foi estabelecido, como foi estabelecido. E essa falta de conhecimento faz com que o povo de Deus viva acuado, viva muitas vezes oprimido pelo mal, vive debaixo de um jugo, sendo que no reino ele deveria estar dominando, ele deveria estar reinando com Cristo, e ele está sendo dominado pelo mal, pela opressão do mal. Então essa mensagem realmente ela é libertadora. Nós vamos para a tela do computador aqui ler e meditarmos juntos sobre essa mensagem maravilhosa, que é a mensagem do reino de Deus. Ok. Olha o que a palavra nos diz nesse versículo, nesse texto. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses do capítulo 1 e versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eu vou ler de novo. Presta bastante atenção na leitura. Presta bastante atenção no versículo. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1, versículo 13. A primeira pergunta que eu faço é: quem nos tirou do domínio das trevas? Quem nos tirou? Aqui está falando do Deus Pai, de Deus Pai, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, Criador do universo. Ele, Deus Pai, nos tirou do domínio das trevas. Ou seja, então, nós precisamos entender que existem duas realidades aqui. A primeira é o domínio, um local onde as trevas dominam. Você precisa entender a primeira coisa. Se ele nos tirou do domínio das trevas, é porque então existe uma região dominada pelas trevas. Então a primeira realidade é que existe uma região dominada pelas trevas. Ele nos tirou desse domínio e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, nós temos duas realidades. Aqui se tratando de globo terrestre, onde vive a humanidade, certo? Então nós temos 4 realidades que nós temos que entender. Primeiro, quem tirou? Deus. Deus nos tirou. Quem foi que Deus tirou? Nós, cristãos. Do reino das trevas. Que reino das trevas é esse? Esse reino é o mundo que a Bíblia diz. O mundo pecaminoso, o mundo de pecado, que está sendo dominado, que é dominado pelas trevas. Que trevas é essa? Por Satanás. Então, Deus Pai nos tirou, nós cristãos, nos tirou desse domínio, dessa região
desse lugar de domínio das trevas e nos transportou para um segundo lugar, para o reino do seu Filho amado. A outra coisa que você tem que entender é que existe um reino. Existe um reino. Ele nos tira do domínio das trevas de um local que se chama mundo, que se chama pecado, mundo pecaminoso, e nos transporta, nos traz para o reino do seu Filho amado. Um outro detalhe que é necessário observar é que então existe um reino, o qual nós estamos debaixo dele, dessa proteção agora. Entende? Nós estamos debaixo dessa autoridade do reino do Filho. Que Filho amado é esse? Jesus Cristo. Então, é isso que nós precisamos entender. Eu estou sendo bem simples na explicação para que você possa entender. Então existe o Deus Pai, o nosso Deus Pai. Ele nos tirou. Quem nos tirou? Quem somos nós? Os cristãos, nós que cremos em Jesus Cristo. Ele nos tirou de um domínio das trevas, onde éramos dominados, e transportou para o reino do seu Filho amado. Quem é o Filho amado de Deus? Jesus. São os detalhes que devemos entender. Agora, perceba que o verbo está no passado. Olha os verbos: tirou e transportou. Não está no futuro. E tem muita gente achando que o reino de Deus irá acontecer no futuro, quando Jesus voltar. Sendo que já aconteceu, Jesus já assumiu o reinado há 2000 anos atrás. Então, o apóstolo Paulo, há praticamente 2000 anos atrás, escreveu essa carta. E lá ele já usou o verbo no passado. Imagino eu aí, 50, talvez, não sei quantos anos depois da morte de Cristo que ele escreveu isso, algumas décadas depois da morte de Cristo, certo? Mas o interessante a saber é que o apóstolo está dizendo que ele está usando dois verbos no passado. Nos tirou e nos transportou. Volto a dizer, o apóstolo Paulo disse isso há praticamente 2000 anos atrás, nas décadas depois da morte e ressurreição de Cristo. Depois que Jesus ressuscitou, pouco tempo depois, o apóstolo Paulo escreve isso. Alguns anos depois. E ele já utilizou no passado, naquela ocasião. Você imagina agora. Então, tirou e transportou. Se ele está usando o verbo no passado, é porque o reino já existia naquele momento. É porque o reino já existe. O Senhor Jesus já reina. Você consegue entender isso? Se o verbo está no passado, é porque Jesus reina. É a mesma coisa de eu disser que o presidente dos Estados Unidos transportou uma pessoa da Europa para os Estados Unidos. Hoje isso aconteceu, esse transporte, certo? Esse transporte já aconteceu. Então, o que ele está dizendo é que está usando o verbo no passado porque já existe. Então, o que nós devemos conscientizar é que esse reino já existe há 2000 anos atrás. Quando o apóstolo Paulo escreveu, Jesus já estava reinando. Quando? Quando ele assumiu o reinado, logo depois da sua ressurreição. Então, são essas coisas que você precisa entender logo nesse primeiro texto. Quem é que nos tirou, que é Deus Pai? Quem somos? Quem é que ele tirou? Nos tirou,
os cristãos, aqueles que aceitaram a Jesus, creram no coração e confessaram com a boca, tirou de uma região chamada domínio das trevas e levou para um outro local chamado reino do Filho, o reino de Deus, o reino do Filho do seu amado. O reino do seu Filho amado, que é Jesus Cristo. E ele já existe. É isso que nós precisamos entender. Esse é o grande segredo. Que nós já vivemos nesse reino soberano, nesse reino dominante, nesse reino poderoso, nesse reino glorioso do Senhor Jesus Cristo. Já somos filhos do reino, já estamos debaixo desse reino poderoso. A glória dele já está sobre nós, a proteção dele já está sobre nós. Nós já estamos livres desse domínio das trevas, é isso que nós precisamos compreender. Já somos libertos desse domínio das trevas. As trevas já não têm domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo de um reinado, o reinado de Jesus Cristo, que está sobre todo nome que se nomeia. Nós estamos cobertos e protegidos, guardados debaixo da proteção poderosa do Rei Jesus. É debaixo dessa glória, é debaixo deste poder que nós estamos, e nós temos que entender e compreender isso e abraçar de todo o coração essa realidade. A nossa consciência dessa realidade que acabamos de aprender tem que nos trazer uma certeza absoluta. Tem que arrancar o medo do nosso coração, tem que arrancar o temor do nosso coração, tem que arrancar o pavor, o receio. Porque nós sabemos e temos a certeza que estamos sendo protegidos nesse reino. Agora vamos para os versículos posteriores. Olha o que diz esses versículos aqui, que está já no livro escrito aos Efésios. Olha o que diz. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas, e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Perceba que, assim como eu estou te ensinando aqui, abrindo os olhos, te trazendo a consciência de que você está debaixo de um reinado, o apóstolo Paulo escreveu há praticamente 2000 anos essa carta a uma igreja que estava em Éfeso, a igreja em Éfeso. E lembra que eles não eram judeus, eles eram como nós. Eles não faziam parte desse contexto de povo de Deus. Foram considerados gentios, são como nós, que acreditamos em Jesus, mas não fazemos parte da nação israelita. Então, a Bíblia diz que, ao ouvir sobre a fé e o amor que aquele povo da igreja estava demonstrando, ele diz assim: olha, eu não cesso de agradecer por vós. E também lembrando-me de vós nas minhas orações, ou seja,
O apóstolo ficou alegre em saber que o povo estava manifestando a fé e o amor. Então ele fica alegre e ele dá graças a Deus e ele diz: mas também oro por vocês. E a minha oração é a Deus, é direcionada a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, para que exatamente esse Deus Pai que nos transportou, que nos tirou do domínio das trevas e colocou no reino do seu Filho amado. E ele diz que a oração que ele estava fazendo é para que esse Deus em Jesus desse aos irmãos da igreja de Éfeso conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação. Que ele tivesse essa iluminação, esse entendimento, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibais qual seja a esperança da sua vocação. O que significa isso? Vocação é escolha. É exatamente isso. O que Deus espera de mim e de você depois que Ele nos tirou do domínio das trevas e colocou no reino do Filho do seu amor, ou do reino do Filho do seu amado, do seu Filho amado. Isso que ele chama de vocação, essa escolha que Deus fez, escolhendo você e a mim, nos tirando desse domínio das trevas e nos colocando debaixo dessa proteção do reino do seu Filho amado. Ele diz: o que Deus, que vocês tenham entendimento para saber o que Deus espera de vós após essa escolha, após essa vocação. Deus espera de nós. Ele ora para que Deus nos dê entendimento, a mim e a você, que é membros do corpo de Cristo, para que nós saibamos qual é a esperança que Deus tem em nós depois que nós somos transportados do domínio das trevas para o reino da luz. Como nós iremos nos portar agora, como nós iremos nos posicionar? Era para isso que o apóstolo Paulo orava, para que nós tivéssemos entendimento. E ele ora mais ainda, para que e também orava para que nós entendêssemos quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Que glória de herança é essa? Quando Deus Pai nos tirou do domínio das trevas e trouxe para o reino do seu amado Filho, nós recebemos uma herança gloriosa. Ele chama de herança da glória, da riqueza da glória da sua herança. Ele chama de uma herança rica que ele nos deu. Nos santos, que somos nós. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder que opera em nós. Um outro motivo da oração, primeiro é que nós entendêssemos o motivo dessa escolha, a esperança que Deus tinha na nossa reação, e que nós entendêssemos essa, que ele chama de excelente grandeza, essa riqueza da glória da herança em nós, e que nós entendesse a sobreexcelente grandeza do seu poder em nós, os que cremos. O outro motivo da oração é que nós entendêssemos a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, e o que cremos, ou seja, que nós tenhamos a compreensão que sobre nós existe um sobreexcelente poder. Que poder é esse? Que nós nos despertássemos
que nós estamos revestidos de um grandioso, um excelente, excelente, grandioso poder que está sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo. O mesmo poder que Deus manifestou em Cristo, ressuscitando ele dos mortos e colocando à sua direita como Rei, acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, de todo domínio. Então a oração que ele faz é que nós pudéssemos compreender que sobre nós estamos revestidos desse grandioso, excelente poder que Cristo nos revestiu ao entrarmos debaixo da autoridade dele como Rei. E ele diz que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. E sobre Jesus sujeitou todas as coisas aos seus pés. Jesus assumiu o domínio sobre tudo, sobre todos, sobre todas as coisas e colocou debaixo dos seus pés. Ele está dizendo, esse poder sobreexcelente, essa sobreexcelente grandeza desse poder está sobre nós, que nós compreendemos isso. E o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Queridos, oro a Deus para que você entenda essa oração do apóstolo Paulo e a oração que eu faço para você hoje. Que esse conhecimento que está sendo ministrado para você hoje, somando aos que virão, irá causar grande transformação em você, com certeza. Quando você tomar consciência, essa consciência, fazendo um resumo de tudo que nós vimos, que Deus Pai nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. E o apóstolo Paulo diz que Deus agora espera de nós, da nossa vocação, do nosso chamado, espera de tudo que Ele fez, que nós compreendamos, que nós tomemos consciência da gloriosa herança que nós temos em Cristo Jesus e do sobreexcelente, grandioso poder que está em mim, que está sobre você. O mesmo que fez com que ele ressuscitasse Jesus e colocasse na glória, esse mesmo poder que estava sobre Jesus, ou que está sobre Jesus, que domina sobre todo principado, potestade, sobre toda autoridade, nome espiritual, humano, que se nomeia nos céus e na terra, debaixo da terra. Esse glorioso poder está sobre mim e sobre você. Era isso que o apóstolo Paulo estava orando, para que nós entendêssemos isso, que nós estamos revestidos com essa glória poderosa que Ele entregou à igreja, ao corpo, que somos nós. Colocou como cabeça e entregou à igreja essa representatividade. Entende? Aqui embaixo, Jesus não está aqui. Jesus está nos céus, a Bíblia diz, sentado no teu trono ao lado do Pai. Quem está aqui é o seu poder, a sua força, a sua autoridade em nós, que é na pessoa do Espírito Santo que nós recebemos. Nós que somos os representantes dele nessa terra. Nós que somos os embaixadores, os representantes dele aqui. É o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor. Sou eu e você, independente da sua placa denominacional, se você é um cristão, se você é um evangélico, se você
católico, se você tem Jesus no teu coração, se você aceitou a Jesus, você recebeu esse poder em você que é o Espírito Santo. Essa glória está sobre você e o domínio e o mundo, as trevas não têm mais domínio sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o teu corpo, sobre a tua alma. As trevas não têm, Satanás não tem mais domínio sobre você, você está livre, você está liberto de toda carga, de todo domínio. Você está livre agora para ter uma vida liberta em Cristo Jesus. É isso que eu quero que você entenda, é isso que Paulo queria que os Efésios entendessem, é isso que Deus quer que entendamos, que estamos revestidos de poder, sobre nós existe uma glória, sobre nós existe um poder grandioso, sobre nós existe uma herança gloriosa deixada por Cristo, o poder dele está sobre nós, a gloriosa herança dele está sobre nós, os que cremos. Nós fomos dotados dessa grandeza, dessa autoridade contra o mal, contra as forças contrárias. A palavra está dizendo que eu e você, nós estamos revestidos dessa autoridade, dessa gloriosa autoridade, deste glorioso poder. Nós não vivemos mais subordinados ao domínio das trevas, nós somos livres em Cristo Jesus. É para essa liberdade que o Senhor te chamou. É para essa liberdade que Deus te vocacionou. É para essa liberdade que Ele te tirou com força do domínio das trevas. É para essa liberdade que Ele te colocou no reino, debaixo do reino do Filho amado Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5 e 17, ele diz: por um só reinou a morte, pelo pecado de Adão. E muito mais os que recebem a graça libertadora, a vocação de Cristo Jesus, que é a salvação, reinarão em vida com Cristo. Ele está dizendo, nós reinamos em vida, nós já reinamos debaixo desse poder, nutrido deste poder, dessa autoridade, dessa glória. O apóstolo Paulo diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. O poder da libertação, o Espírito Santo, essa força que está em nós é mais poderosa de qualquer coisa que existe no mundo ou nos céus. Entende? Não existe força maior do que a força de Jesus Cristo que está em Deus Pai. Essa glória está sobre nós. Então, o que o apóstolo Paulo disse para que os Efésios, para que nós, Igreja do Senhor, tivéssemos os olhos abertos, o entendimento aberto, a compreensão do coração, para que a gente entendesse essa gloriosa herança que está sobre nós. Esse revestimento de poder, de glória, essa autoridade sobreexcelente, essa força gloriosa que está sobre nós. Finalizando a nossa meditação, eu quero ler esse versículo aqui que Jesus escreveu. Ele diz assim, olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Antes, isso aqui foi escrito antes de Jesus morrer. Ele já estava dizendo, busque o reino está para chegar. E no reino, debaixo desse reino que chegará, que foi estabelecido quando ele ressuscitou, vocês terão todas as coisas ao dispor de vocês. Todas as coisas vos serão acrescentadas, porque esse reino, ele é um reino poderoso, ele é um reino próspero, ele é um reino abençoado, ele é um reino de saúde, ele é um reino de libertação, ele é um reino de alegria, ele é um reino de felicidade, ele é um reino de plenitude.
para mim e para você. Eu quero completar dizendo que nesse reino, quando a gente toma consciência, ele é pleno em nós. E nós já vivemos a plenitude do reino espiritual de Cristo em nós. Nós já temos a alegria da sensação da eternidade em nós, debaixo desse reino. A liberdade em saber que nada pode nos tirar desse glorioso poder que é em Cristo Jesus. A tranquilidade, a segurança que absolutamente nada, nem nos céus, nem na terra, pode nos tirar de debaixo desse glorioso poder, dessa gloriosa guarda, dessa gloriosa herança que nós estamos. Absolutamente não existe força, nem nos céus, nem na terra, que nos tira de debaixo desse amor. Nada, nada, nada. Nada nos tira, nada exerce domínio sobre nós agora, porque nós estamos debaixo da autoridade gloriosa do Senhor Jesus. E nós, cristãos, estamos revestidos deste poder e dessa glória de Jesus Cristo sobre nós. E usamos essa autoridade para prevalecer sobre tudo nessa terra. Nós usamos essa força, esse poder e essa autoridade para a gente prevalecer sobre tudo nessa terra. Porque a força dele está em nós, na pessoa do Espírito Santo. A presença dele em nós, através do Espírito Santo, confirma que nós estamos debaixo desse reinado existente, que nós vivemos nesse reinado, que somos criaturas desse reinado, seres desse reinado, somos cidadãos do reino, desse reino glorioso, o qual nós temos toda a proteção, todo o poder, toda a glória sobre nós, toda a alegria, nós estamos revestidos. Eu oro para que você entenda qual é a sua verdadeira identidade no reino, para que você se posicione como cristão. Você que estava caído, que você se levante. Você que estava desanimado, que você se levante. Você que estava na escassez, que você se levante para ser abençoado nesse reino glorioso. Para que você se aposte comigo, unidos na mesma fé, da grande herança que Jesus deixou para nós vivermos aqui nessa terra, ainda aqui, e por vir no futuro a vida eterna. Mas aqui, ele já deixou essa herança gloriosa, que nos traz a plenitude em todas as áreas das nossas vidas, trazendo alegria, felicidade e prosperidade, conforme Jesus disse. Todas as coisas estão ao nosso dispor, todas as coisas nos serão acrescentadas nesse reino maravilhoso debaixo da justiça do Senhor Jesus Cristo. E nada pode nos tocar. Eu vou finalizar aqui esse estudo. No próximo, nós iremos ver quando e como esse reinado foi estabelecido. Quando e como esse reinado foi estabelecido. Depois nós iremos saber quais são os direitos que temos. Depois nós iremos aprender como tomar posse desses direitos. Enfim, depois nós iremos entender como usar as armas espirituais que Deus nos deu, a capacitação para exercermos essa autoridade na terra. Então esteja comigo nesses estudos, certo? Esteja comigo. Nós vamos fazer uma oração agora, para que esse conhecimento se estabeleça em nós, ok? Eu vou orar agora, que você se ligue em mim no mesmo espírito de oração agora. Se você se identifica com esse tipo de conhecimento, se você entende que isso é positivo para você, então clique aí e se inscreva, porque assim você vai receber os novos estudos, ok?
Se inscreva, ativa o sininho, clica nesse sininho que você vai ser avisado quando eu fizer um chamado para um evento ao vivo, para um vídeo que será live ao vivo, igual essa. Dê o seu like, o dislike, faça um comentário aí embaixo, deixa também o seu pedido de oração, tá certo? Nós iremos orar agora e eu vou clamar ao Senhor pela sua vida, para que Deus esteja te revestindo com essa glória, com esse poder, ok? Vamos orar? Querido Deus, glorioso, amado Pai, nós te glorificamos agora de todo o nosso coração. Damos ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor que tu és digno de ter, nos céus e na terra. Glorificamos a ti por Jesus, nosso Senhor, o qual nos deu a salvação, o qual morreu por nós. Nós te glorificamos porque o Senhor nos deu vida, nos libertando do domínio das trevas e nos presenteou com a gloriosa herança do reino. E nós estamos debaixo desse reinado. Eu quero orar por esse irmão, por essa irmã que está me ouvindo. Que a glória do Senhor, Pai, que a glória do reino esteja sobre ele, sobre ela. Que essa glória maravilhosa esteja enchendo o coração, a alma, o espírito dessa pessoa de força agora. Que esse teu filho, que essa tua filha sinta agora no teu corpo, na sua alma, esse revestimento do teu poder, da tua glória, que seja cheio da autoridade do Senhor, Pai. Que essa pessoa se levante, essa pessoa que estava sentindo dores no corpo, que seja curada agora. Que toda enfermidade seja dissipada. Que aquele que estava triste, aquele que estava abatido, seja liberto agora, na alma. Que sentimentos de alegria, de coragem, de ânimo, esteja enchendo o coração, a alma dessa pessoa, libertando, curando, levantando, restaurando essa pessoa para a glória do teu nome. Que essa pessoa encontre forças, que a alegria possa transbordar neste coração agora em saber que ela está revestida de autoridade, que ela é uma autoridade no reino do Senhor, que ela é uma oficial nesse reino de autoridade, que ela está revestida de autoridade e poder para glorificar o teu nome e para conquistar aquilo que o Senhor conquistou por nós. Que essa pessoa tenha uma vida próspera, abençoada. Aquilo que ela colocar as mãos seja abençoada. Ela seja honrada por onde quer que for, como cidadão, como cidadã do reino de Deus. Que a glória do Senhor esteja sobre ela agora, que ela seja abençoada, que ela compreenda esse ensino agora, que ela entenda agora e que ela tome posse desse posicionamento em Cristo Jesus. Que ela assuma essa identidade agora, esse posicionamento de cidadão e cidadã do reino de Deus, e que a glória do Senhor esteja revestindo ela agora. Que o poder, que a glória do Senhor esteja sobre ela. Querido irmão, querida irmã, que você esteja recebendo agora no teu corpo a cura, o poder de Deus, na tua alma. Que você esteja sendo abençoado agora. Receba a bênção do Senhor agora no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Receba o renovo. Receba a libertação. Receba a cura. Receba a alegria, a força. Receba, Senhor. Que você possa estar recebendo agora, meu querido irmão, minha querida irmã, essa gloriosa força do Senhor em teu coração, em tua vida.
Seja abençoado agora. Seja abençoada. Toma posse do seu posicionamento agora no reino. Levanta-se, levanta-se como um soldado do reino, como um cidadão do reino. Levanta e se apossa dessa gloriosa herança agora, em Cristo Jesus. Que você seja abençoado grandiosamente agora, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Esteja nos seguindo aí, que diariamente estaremos ensinando sobre os segredos do reino de Deus. No nosso próximo estudo, provavelmente amanhã, estaremos falando sobre quando e quando esse reino foi estabelecido. Ok? Caminha comigo aí, caminha junto comigo, para que sejamos juntos abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém.